Olá, meu quinto ano lindo, bom dia, tudo bem com vocês? Vocês estão bem mesmo? A Prolene espera que todo mundo esteja bem, tá bom? Eu estou com saudades de cada um de vocês, tá bom? Nossa aula de hoje vai ser História, o Segundo Reinado, que foi de 1840 até 1889. Páginas 222 a 226, tá? O Segundo Reinado, ele se iniciou quando, em 1840, com a declaração da maioridade de Dom Pedro II, e teve seu término em 15 de novembro de 1889. Então, né, gente, o Segundo Reinado, ele iniciou quando, em 1840, com a declaração da maioridade de Dom Pedro II, e terminou em 15 de novembro de 1889, quando o Império do Brasil foi derrubado pela Proclamação da República. E nesse período, o Brasil ele conseguiu estabilizar suas fronteiras e garantir a sua unidade. Foi um período de grandes realizações na literatura, na música, nas artes plásticas, no teatro e nas ciências. Se internamente o Brasil experimentava um período de paz, o mesmo não ocorria externamente, né? O Brasil, ele participou de várias lutas armadas, como uma intervenção militar no Uruguai e a Guerra do Paraguai. Então, vamos lá, né? Então, meus amores, o Segundo Reinado, ele foi marcado, né, por duas guerras, que foi a Guerra do Paraguai e que foi marcada pela Guerra do Paraguai e a abolição da escravatura, tá bem? A Guerra do Paraguai foi sob o comando de Francisco Solano Lopes, o Paraguai e país vizinho ao Império do Brasil, e ele era bastante industrializado na segunda metade do século XIX. Mas a expansão comercial do Paraguai, ela era limitada, né, por conta de quê? Da falta de acesso ao mar. E aí precisavam pagar aos países vizinhos altas taxas para escoar seus produtos por rios que levavam ao mar. E isso causava o quê? Desavenças, né, que aconteciam culminavam na invasão do Paraguai à província brasileira de Mato Grosso em 1864, sem sequer uma declaração formal de guerra. Então, o que aconteceu? Brasil e Argentina e Uruguai formaram uma aliança contra o agressor, chamada de quê? De Tríplice Aliança. Então, né, a gente se juntou, o Brasil, Argentina e Uruguai, e eles formaram uma aliança contra o agressor, né? E no lado brasileiro, os desentendimentos eram entre comandantes militares e argentinos e brasileiros, e levavam o imperador Dom Pedro II a nomear Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, para o comando geral das tropas brasileiras. Sob o seu comando, o exército brasileiro ele teve que ser reorganizado, inclusive com a obtenção de armamentos e suprimentos, o que aumentou a eficiência das operações militares brasileiras, levando a vencer, né, as sucessivas batalhas, né, decisivas para a derrota do Paraguai em 1870, né? Então, o Brasil, né, ele era sob o comando do Exército Brasileiro, né? E aí ele foi reorganizado e obteve armamentos e suprimentos, né? O que aumentou a eficiência, e então o Brasil ganhou, né? Venceu várias batalhas, né? Para a derrota do Paraguai, que foi em 1870. E com a maioria de seus oficiais, comandantes provenientes da classe média urbana e seus soldados recrutados, entre a população, pobres e escravizados, o exército brasileiro se tornou uma força política importante. E aí eles começaram a apoiar os movimentos republicanos e abolicionistas que levariam o fim do regime o regime monárquico no Brasil, né?
Então, o Brasil ele venceu, né, a guerra, né, com o Paraguai. E aí, como a maioria dos oficiais eram comandantes, né, de classe média urbana, e os soldados eles eram recrutados, entre a população pobre escravizados, o exército brasileiro ele se tornou o quê? Uma força política importante, né, gente? E aí eles apoiaram, né, começaram a apoiar os movimentos republicanos e abolicionistas que levariam o fim do regime monárquico no Brasil. Os principais feitos do imperador no segundo reinado. Quais foram eles, gente? O Brasil ele foi governado por Dom Pedro II por quase 50 anos. E aí, o que aconteceu? O país ele sofreu grandes transformações, né? Como os meios de transporte, de comunicação se desenvolveram, as primeiras indústrias foram instaladas e foram construídos o quê? Estaleiros para a fabricação de navios. Então, né, houve um desenvolvimento aí, né? Então, o Brasil ele sofreu grandes transformações. Foram também inaugurados a primeira estrada de ferro do Brasil e as primeiras linhas de telégrafos, entre outros feitos. A educação ela passou a ser valorizada com a construção de diversas escolas e Dom Pedro II ele era uma pessoa muito culta e incentivada à cultura brasileira. E vários artistas, né, nessa época, na literatura como Machado de Assis, Castro Alves, José de Alencar, Casimiro de Abreu, nas artes plásticas, Vitor Meirelles e Pedro Américo nas ciências, Frei José Marando e Frei Leandro do Sacramento, e no teatro Martins Pena e França Júnior, e na música Carlos Gomes. Então, nesse período, a vinda dos imigrantes foi bastante o quê? Estimulada, né? Pois a partir de 1850, havia sido proibido o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. Então, o café foi trazido da Guiana Francesa em 1727 pelo oficial português Francisco de Melo Palheta. Primeiramente, as mudas trazidas foram plantadas, sabe aonde? No norte do país. E mais tarde, elas passaram a ser cultivadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Por quê? Porque encontraram nesses estados climas e solos favoráveis para o seu desenvolvimento. E foi no Segundo Império que o café ele se tornou o principal produto de exportação, fazendo com que grandes fazendeiros ficassem tão ricos, sendo chamados de barões do café. E é tão importante quanto aos senhores de engenho de Pernambuco. E a economia brasileira, no entanto, ela sofreu muitas mudanças, tendo como a base de sua economia o café. E boa parte dos lucros do café foi investida onde? Na indústria e principalmente na cidade de quem, gente? São Paulo e Rio de Janeiro. E aí o que? Favoreceu o processo de quê? De industrialização brasileira. A abolição da escravatura. Dom Pedro II, em seu governo, foi pouco a pouco assinando as leis que limitaram a escravidão. Até que no final do segundo reinado, ela foi abolida de vez, que foi em 1888, né? Desde o início da colonização, as pessoas escravizadas, elas eram exploradas. Primeiro, os colonos portugueses capturavam os indígenas para esse tipo de trabalho, mas esses tinham sucesso em resistir e fugir para o interior do Brasil, né? Pois eles conheciam a mata, então eles conseguiam fugir, né? Fora do alcance dos portugueses. Desse modo, os negros eram trazidos da África para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. O negro foi sendo aproveitado com mão de obra adequada a um sistema capitalista. Então, né, empenhando em produzir mercadorias baratas para o centro do sistema, isto é, a Europa,
Acredita-se que entraram no Brasil aproximadamente 4.800.000 negros. Os portos principais de desembarque eram onde? Rio de Janeiro e Pernambuco, né? E daí ia alcançando outras regiões do Brasil. E os negros, eles se transformavam em escravizados no momento em que era apressado ou trocado a partir daí. Então passava a ser considerado como uma mercadoria, né, gente? Não como ser humano. E o governo português, ele regulamentava o tráfico recebendo benefícios. Então, a morte nos navios negreiros atingia por volta de 670.000. Eles eram marcados a ferro, olha para isso, e muitos vinham acorrentados ou presos. Então, os negros eram considerados como um instrumento de trabalho, não como ser humano. Olha que absurdo, né, gente? E ele era utilizado aonde? No campo e na cidade, né, que era onde eles eram escravizados, ou no campo ou na cidade. Em Minas, na cidade, né? Em Minas e nas residências dos senhores de engenhos. Então, os negros eles eram considerados como instrumento de trabalho, não como ser humano. E eles trabalhavam aonde? No campo, na cidade, em Minas de ouro, né? E em residência dos senhores de engenho. E os senhores de engenho tinham total poder sobre eles, né? Podiam castigá-los, podiam vendê-los. E os filhos desses escravizados, eles herdavam a mesma condição de seus pais. Eles eram também escravos. E o sonho de liberdade crescia, e o movimento abolicionista também. E quando foi em 1850, foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico, isto é, o comércio de escravizados, porém a escravidão ela continuava. Então, né, gente, em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia o tráfico, que proibia a venda, mas ainda continuava os serviços de escravidão. Em 28 de setembro de 1871, foi assinada a Lei do Ventre Livre, que declarava livres os filhos de mulher escravizada nascidos a partir daquela data. No fundo, essa lei não mudava muita coisa, já que as crianças permaneciam na condição de escravizadas até os 8 anos de idade. E quando foi em 1885, foi assinada a nova lei abolicionista, né? Que foi a lei do sexagenário, ou Saraiva de Contegipe, que libertava os escravizados com mais de 65 anos. Quando foi no século XIX, o movimento abolicionista cresceu muito, principalmente porque a Inglaterra decidira terminar com a escravidão em todo o Brasil e, finalmente, em 13 de maio de 1878, a princesa Isabel, que estava substituindo seu pai, Dom Pedro II, então na Europa, ela assinou a Lei Áurea que havia sido decretada pela Assembleia Geral, libertando todas as pessoas escravizadas no Brasil, né? Então, ocorreu quando, gente? Em 13 de maio de 1888, né? Que realmente houve, né, a lei, foi decretada, né, a Lei Áurea, né, pela princesa Isabel, a libertação de todas as pessoas escravizadas do Brasil. Entenderam, gente? Se não entendeu, pode mandar mensagem para a Pro, tá bom? Se ficou alguma dúvida. E façam atividades da página 227 e 228, tá bem?